Olá, bem, vamos direto ao ponto. Por trás das manchetes do dia a dia tem uma crise silenciosa acontecendo, e ela é global. Não é causada por um vírus, mas está afetando a mente de milhões de pessoas. Hoje, a gente vai mergulhar na ciência por trás desse aumento alarmante dos transtornos de humor que estamos vendo por toda parte. Olha, os especialistas não estão medindo palavras. Eles estão chamando o que a gente vive agora de uma segunda pandemia. Só que dessa vez, o agente infeccioso não é um vírus, é uma onda de transtornos que mexem com o nosso cérebro, com as nossas emoções e que foi totalmente impulsionada pelos eventos globais mais recentes. E os números são de cair o queixo. Para se ter uma ideia, só no primeiro ano da pandemia de Covid-19, a gente viu um salto de 53 milhões de novos casos de transtorno depressivo maior no mundo. 53 milhões. E não para por aí, não. Nesse mesmo período, o mundo também viu um aumento de 76 milhões de novos casos de transtornos de ansiedade. A escala disso é gigantesca, é global. Se a gente somar tudo, estamos falando de um aumento chocante de 25% em um único ano. Mas sabe, o impacto não foi igual para todo mundo. Os dados mostram uma coisa bem preocupante. As mulheres e os jovens foram, de longe, os grupos mais afetados. Ok, quando a gente olha para esses números, surge uma pergunta biológica, né? Nossos corpos foram feitos para lidar com desafios, então, o que deu errado? Por que esse nosso sistema de defesa parece estar falhando em uma escala tão grande? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhada no nosso sistema de alarme interno. Afinal, o que está por trás disso tudo? Qual é o gatilho biológico? A ciência hoje aponta para um sistema bem específico, que funciona como uma ponte entre o nosso mundo interior e os desafios que vêm de fora. E o principal suspeito tem nome. É o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, ou, para simplificar, eixo HPA. Pensa nele como se fosse a sala de controle central do cérebro para lidar com o estresse. É um sistema super antigo, fundamental, que evoluiu para nos ajudar a sobreviver. E o funcionamento dele é como uma cascata, bem engenhoso. Primeiro, o cérebro percebe uma ameaça. Isso dispara um sinal na glândula pituitária. Esse sinal viaja até as glândulas adrenais, que por sua vez produzem o famoso cortisol, o hormônio do estresse. E o resultado? O corpo inteiro fica preparado para a ação, pronto para lutar ou para fugir. Mas é aqui que a história tem uma virada crucial, porque nem todo estresse é igual. A ciência hoje já sabe diferenciar muito bem o estresse que ajuda do estresse que prejudica. E essa diferença pode, literalmente, reconfigurar o nosso cérebro. A gente tende a ver o estresse só como o vilão da história, né? Mas a verdade é um pouco mais complicada. Uma resposta de estresse pontual, aguda, na verdade é uma ferramenta super poderosa. É fundamental para sobreviver, para aprender e, o mais curioso, para construir resiliência. A grande diferença está no controle. O estresse bom é tipo um interruptor. Liga para a gente encarar um desafio e, logo depois, desliga. Simples. Já o estresse ruim, esse é diferente. Ele é crônico. A gente não consegue controlar. O interruptor fica travado no ligado. E o sistema nunca consegue voltar ao equilíbrio. E claro, esse estado de alerta sem fim tem um preço biológico. Os cientistas chamam isso de carga alostática. É como o desgaste de um motor de carro que nunca desliga, sabe? É o custo que o corpo paga por um sistema de estresse que não consegue mais se acalmar. E aqui está o ponto central. Essa sobrecarga crônica acaba ativando o que a gente chama de neuroplasticidade mal adaptativa. Ou seja, ela começa a mudar fisicamente os circuitos do cérebro, atrapalhando processos importantes como o nascimento de novos neurônios e, no fim das contas, deixando a pessoa muito mais vulnerável a transtornos de humor. Certo. Se o problema é tão complexo, por onde a ciência começa a procurar uma solução? Bem, a resposta pode estar num lugar que a gente não esperava. A longa e difícil jornada da pesquisa sobre o câncer pode nos dar algumas lições bem valiosas. A analogia com o câncer é muito poderosa. Pensa bem, hoje a gente sabe que câncer não é uma doença só, são várias. Da mesma forma, os transtornos de humor também não são uma coisa única. E isso exige uma abordagem muito mais precisa, muito mais detalhada. E isso significa que a ciência já deixou para trás algumas ideias antigas e muito simplistas. Aquela história de que é só um desequilíbrio químico, ou que a culpa é de um ou dois genes, ou que depressão é tudo a mesma coisa, nada disso se sustenta mais diante da complexidade que a gente conhece hoje.
O grande objetivo, o futuro, é desenvolver uma medicina de precisão para o cérebro. Ou seja, tratamentos que não servem para todo mundo, mas que são personalizados para a biologia, para a genética e para a história de vida de cada pessoa. Mas a boa notícia é que a gente não precisa esperar décadas para ter soluções. Já existem ações que funcionam e que podem ser tomadas agora. Essa luta acontece em todas as frentes, desde políticas globais que enxergam a saúde mental como um direito humano, até as nossas escolhas individuais de todo dia sobre alimentação, exercício e até o nosso jeito de usar a tecnologia. Agora, talvez a maior virada de chave não seja só tratar a doença. A vanguarda da ciência está explorando uma ideia ainda mais poderosa, a de construir ativamente um futuro mais resiliente para todo mundo. E uma das descobertas mais incríveis da neurociência moderna é essa. Resiliência não é um estado passivo. Não é só a ausência de um problema. É algo muito mais ativo, muito mais dinâmico. Para a ciência, resiliência é um processo ativo. Envolve mecanismos biológicos que estão o tempo todo trabalhando contra a suscetibilidade e ajudando a gente a se adaptar. Em outras palavras, o nosso próprio cérebro está ativamente tentando se proteger. E aqui vem o dado mais cheio de esperança de todos. A genética, aquilo que a gente não pode mudar, representa menos de 35% do risco para a depressão. Isso significa que a maior parte, uns 65%, está ligada a fatores do ambiente. E tudo que pode ser influenciado pelo ambiente é uma janela de oportunidade gigantesca para agir. Por isso, o futuro da ciência da saúde mental não está só em tratar a doença. Está em descobrir como a gente pode ativar e fortalecer esses caminhos de resiliência que já existem dentro de todos nós. E isso nos deixa com a pergunta final, a pergunta crucial. Como que a gente muda o nosso foco? Como a gente para de só tratar a vulnerabilidade e passa a construir ativamente a resiliência? Essa é a mudança de pensamento que pode definir o futuro da saúde mental.